Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Um saboroso churrasco começa com as melhores carnes e na hora de servir ao melhor estilo, Tábuas Axelwood proporciona elegância e dá aquele toque de requinte aos seus convidados. E temos também porta-copos, abridores de garrafas e acessórios feitos com as melhores e mais resistentes madeiras, com melhor acabamento, que vai deixar seu churrasco ainda mais requintado. Atuamos também no atacado, com brindes e itens para servir bares e restaurantes que exigem classe ao servir. Estamos em Maringá, na Avenida Guaiapó, 924, fone 44 99809 0009. Siga-nos no Instagram, @Axelwood, peças únicas com designs exclusivos. Eu gosto muito de contar histórias geralmente da estrada, onde tem algum sobrenatural, é as que mais eu gosto de ouvir, e confesso que muitas histórias eu não entendo. E o próprio sobrenatural a gente acaba não entendendo, mas a gente conta da maneira que entendeu. E essa história, muitas pessoas me contaram, muitas que eu digo assim, que eu fui perguntando para um, conversando com o outro. Um conhecia uma versão, outro conhecia outra, mas por fim eu acabei chegando na conclusão que o que aconteceu foi um sobrenatural como inexplicável, como muitos que a gente tem contado aqui. E essa história desse rapaz, eu achei muito interessante porque veio de uma pessoa muito simples, que me contou do jeito dela, e eu vou tentar contar da maneira que eu entendi e da maneira que eu não poderia contar diferente, porque depois que eu contei essa história, eu mostrei para a pessoa que me contou alguns fatos dessa história e ela falou: foi exatamente isso daí, foi isso aí mesmo. Eu por fim cheguei à conclusão que, por mais que seja bem contado, uma história sobrenatural ainda fica uma ponta de dúvida sobre o que realmente aconteceu. Essa história desse rapaz, o apelido dele era Escovão. É um apelido engraçado, mas fazia sentido. Fazia sentido. O Escovão, ele era assim, ele era descendente de polonês. Sabe aqueles polonês grandão, brancão assim? E por ele trabalhar no sol, sabe, ele ficou queimado, meio vermelho assim, que gente branca se queima muito fácil, né? E ele trabalhava muito no sol. Ele trabalhava numa companhia, numa transportadora que fazia serviço numa companhia de gás, e ele carregava os bujão de gás de uma empresa de uma marca e levava para outra empresa e trocava, porque a companhia de gás nenhuma embala o bujão de gás da outra marca. Se você compra o gás de uma companhia, o gás que está lá dentro, o nome que está o bujão é o responsável por aquele produto. Então existe ainda até hoje muita troca de bujão de gás. E ele fazia esse serviço, isso há tempos atrás. Então o Escovão encostava o caminhãozinho dele no pátio, ele carregava aqueles bujão de gás no caminhãozinho dele, e ele era um cara grandão, assim, de quase seus 2 metros de altura, de uma força descomunal. Eu acho que por trabalhar tanto tempo nesse serviço, carregando caminhão com bujão de gás, e praticamente sozinho, e ele catava um bujão de gás assim, jogava lá em cima, e descia, descarregava, e subia, descia. Sabe aquela pessoa que vai querendo aquela força, aquela destreza de trabalhar com alguma coisa? E a turma apelidou ele de Escovão. Porque diz assim, ó, ele encosta o caminhãozinho dele aí, ele faz um limpa aí, vai que nem fosse um escorrão, sai varrendo tudo, carrega tudo no caminhão e vai.
Aí ele vai para outra companhia, faz a troca dos bujão e volta, e assim é sempre assim foi o serviço dele. Por muitas vezes, durante dias, durante meses, anos, foi assim o serviço dele. O nome dele, na verdade, era Bernardo. Mas ninguém conhecia ele pelo nome. O apelido dele era Escovão. Ô Escovão! E ele, por ser descendente de polonês e talvez criado ali pela mãe, pelo pai que falasse essa língua, ele tinha assim um certo sotaque, mas ele tinha uma peculiaridade. Ele conversava muito rápido e ele falava meio enrolado. E além disso tudo, ainda ele era um pouco gago. Então, para quem não conhecia o Escovão, conversar com ele era uma coisa meio difícil. Você perguntava para ele alguma coisa, ele... Olha, não, eu vou carregar. Ô Escovão, você vai carregar o caminhão? Eu vou carregar, vou carregar o caminhão, que eu tenho que viajar. Sabe, aquele jeito de falar estabanado, rápido, enrolado, era o jeito dele. Então, para quem não conhecia ele, pouco conversava, porque não entendia muito o que ele falava. Sabe, quando ele chegava ali, ele estava carregando o caminhão dele ali, jogando o bujão de gás para cima, descendo, mexendo com alguma coisa. Ô Escovão, eu estou fazendo aqui, sabe aquele jeito enrolado que a pessoa fala, ainda gago, ainda, então pouca gente conversava com ele ali. E ele era uma pessoa assim que muita gente imaginava, falou, ó, o Escovão não é muito sério da cabeça não. Olha, você está conversando com ele, sei lá o que ele entende, de repente ele dá risada, daqui a pouco ele fica quieto, é uma pessoa diferente, sabe? Todo mundo conversava com ele, falava, Escovão não é muito certo, mas certo da cabeça, claro que ele é, tinha carteira, trabalhava de motorista, nunca se acidentou, sempre foi uma pessoa exemplar no trânsito, sabe? Ele nunca se envolveu no acidente, mas ele tinha esse jeito meio estabanado dele. E ele trabalhava ali naquela companhia de gás ali, sol a sol, onde colocava os bujões de gás para essa tal de destroca, era assim no tempo, um espaço aberto, aquele sol, ele passava ali às tarde carregando o caminhão, descarregando e fazendo aquelas viagens e voltando, e sabe, e ele tinha uma força descomunal. E ele tinha ajudante, mas ele praticamente fazia o serviço sozinho, o caminhãozinho dele era o que mais trabalhava ali. E quando ele tinha que fazer a entrega de uma outra marca de gás que não tinha na cidade, que era outra companhia, ele fazia aquelas viagens durante a noite, ou saía bem cedinho, na madrugada, até mesmo porque ele ganhava sobre o frete disso daí. Então ele era uma pessoa muito esforçada. O Escovão, ele nunca teve uma namorada, ele nunca se casou, ele morava com a mãe e toda a vida morou no fundo daquela vendinha. Vendinha essa que o pai dele tocava. Depois o pai dele morreu, ele talvez por não ter tato com comércio e já ter o seu caminhãozinho, ele ficou por ali. Então a mãe dele já era bem de idade já. E ele também, já não era, mas ele já tinha lá seus quase 40 anos de idade. E trabalhando naquele serviço, sol a sol, e trabalhador, hein? Nossa, você não viu o Escovão parado. Era sempre fazendo aquelas viagens, sempre indo, sempre voltando, sempre carregando. Sabe aquela pessoa quando você não vê ela parada, sempre trabalhando? E era esse o jeito dele. Quem o conheceu assim sabe que o Escovão tinha um coração de ouro. Era uma criança. Era de uma inocência de uma criança. Bondoso, amigo de todo mundo. Sabe, na volta ali onde ele trabalhava, na rua da casa dele, tinha molecada ali, ele jogava bola com a molecada, parecia um meninão. Tinha final de semana ali, a impressão que dava que o Escovão era moleque igual a molecada da rua. Tanto que ele era simprão, sabe, mas nas obrigações dele, ele nunca deixou a desejar. Era esforçado o Escovão. E a peculiaridade dele falar desse jeito era o jeitão dele. Ô Escovão, tudo bem. Ô Escovão, você vai viajar, eu vou viajar. Sabe aquele jeito daquelas pessoas que falam, sabe, desse jeito? Então era isso. E um dia chegou, na parte da tarde, o Escovão chegou lá apavorado, sabe, na empresa, chegou apavorado. Eu vou deixar o caminhão aqui, eu tenho que voltar lá. Teve um acidente ali, e tem que ir lá procurar. Tem uma criança lá, tem uma criança, ninguém entendeu o que ele falou. Tinha um senhor que trabalhava ali junto, que mais ou menos entendia.
que foi, Escovão? O que aconteceu? Não, ó, teve um acidente ali no pé da serra ali, tem uma criança lá, eu tenho que voltar lá, eu vou ter que achar a criança. Ninguém entendeu. Aí passado aquele dia, passado aquela ocasião, esse senhor que inclusive foi o que me contou essa história, entendeu mais ou menos o que ele quis dizer, e com conversa, né, devagarzinho, explicando, depois ele acabou entendendo. E naquele dia o Escovão chegou nervoso lá e ele tinha saído logo de madrugadinha para fazer a entrega dessa carga que ele já tinha carregado à noite, um dia antes. E naquelas curvinhas da serra assim, o Escovão tá subindo, de repente dizendo ele, né, contando para mim conforme ele entendeu do Escovão ter contado para ele subindo na serra, quando de repente ele dá aquele frio nele assim, dá aquele gelo nele assim, naquela madrugada, e de repente ele vê passado de frente com o caminhão, uma criança atravessou a rua, atravessou a pista. Ele leva aquele susto, porque ali era um local que não tinha casa, não tinha criança, ainda mais naquela hora da madrugada. Tava para amanhecer o dia, mas era madrugada. Ele viu a criança, atravessou a rua, que ele olhou para o retrovisor, mesmo sendo escuro, ele viu a criança no acostamento. Logo ele já parou o caminhão. Ele parou o caminhão, desceu e viu a criança no acostamento, uma menina, com vestido branco, e apesar de estar escuro, o Escovão fala, o vestido dela clareava, era clarinho, dava para ver, tipo assim, que o vestido dessa criança estava clareando. E ele chamou, ô menina, e essa menina chorando, e ele foi em direção à menina, a menina desceu o barranquinho assim, ele foi atrás, porque ele imaginou, falei, deu alguma coisa de errado, ele imaginou e foi atrás para ver o que tinha acontecido. E ele foi seguindo pelo choro dessa menina que foi descendo esse barranquinho. E ele chegou em cima e viu a menina descendo e essa menina chorando, olhando para ele. Diz ele que era uma menina muito bonita. E assim lá dos seus 7 para 8 anos. E ele desceu atrás quando de repente a menina sumiu e ele viu um carro capotado no pé do barranco lá embaixo. Questão assim de uns 4, 5 metros para baixo assim. E mesmo sendo de noite ele viu, porque... quando você está no escuro, você percebe essas coisas. Ele viu, já estava amanhecendo o dia e tal, e ele chega perto desse carro uma mulher lá nas ferragens. Essa mulher na serragem presa, nesse carro acidentado. Ele, com a força que ele tinha, ele arrancou praticamente a porta desse carro, que estava de cabeça para baixo, com os pneus para cima. Ele praticamente arrancou a porta desse carro, com aquela força que ele tinha. Ele conseguiu tirar essa mulher de dentro do carro, toda machucada e já desfalecida. Ele, agoniado, apavorado, ele tirou a mulher dali e trouxe no colo e subiu naquele barranco com dificuldade, e ele olhando para trás para ver onde estava a menina que tinha desaparecido. Ele imaginou que talvez a menina estava ali por perto do carro, e ele subiu até no asfalto. Como era uma estrada de pouco movimento, ele ficou ali com aquela mulher segurando no colo ali, ajoelhado no pé do morro, no acostamento do asfalto, até que passou um carro. Ele deu sinal, esse carro parou, e daqui a pouco parou outro, daqui a pouco outro. E naquela época que aconteceu, não existia celular, não tinha nada, e ali uma rodoviazinha que não é tão importante, e até que demorou para aparecer um socorro para pegar essa mulher e levar ela para o hospital. Mas enfim, chegou lá, o pessoal levou essa mulher para o hospital e outros carros que tinham parado ali. E o Escovão, tem uma menina, e todo mundo pensou que tinha uma menina no carro, né? Tinha uma menina no carro também, presa por ali, que até aí todo mundo de cima do barranco viu o carro caído lá embaixo. E desceu todo mundo para pegar essa menina, para procurar a menina. Olha, juntaram em 4, 5 homens ali, viraram esse carro, normal, procuraram essa menina, chamaram essa menina. O Escovão foi para lá, veio para cá e chamava, ô menina, e nada, ninguém viu essa tal menina. Perguntaram para ele, mas você viu? Ela atravessou na frente do caminhão, desceu, e procuraram aquela menina naquele mato inteiro, ali em volta na redondeza, não viram essa menina. E nisso, passado algum tempo, chegou o pessoal da polícia
Que menina que é essa? Que menina? E ele explicando do jeito dele. A menina aqui, ela estava aqui e pediu para ajudar. E sabe, naquela coisa, E procuraram, não viram menina nenhuma. Nesse meio tempo, já tinha amanhecido o dia. Esse policial pegou a placa do caminhão do Escovão, pegou o nome, pegou tudo para se informar. O Escovão acabou de chegar na cidadezinha dele lá e que foi esse horário que ele chegou, era quase meio-dia já, e não se entendeu mais nada. Ele contando que essa menina, procuraram a menina, a polícia procurou a menina e nada. Quando foi de tarde, a polícia procurou lá de novo o Escovão, que estava ali trabalhando, e ele passou aquele dia agoniado e falando, tinha uma menina assim. Já tinham comunicado com o pai com o marido dessa senhora que estava acidentado lá. Era uma professora que estava aí numa conferência. Ela tinha saído e numa curva daquela ela se perdeu e caiu. Mas até então, já em contato, isso passado alguns dias, o pai dessa menina falou, não, mas não tinha criança nenhuma com ela. A gente tem uma filha, ela tem 6 a 7 anos, mas ela não estava, minha filha estava aqui com a gente. Então ficou uma coisa assim que ninguém entendeu. O Escovão afirmava que tinha visto a menina atravessar o asfalto, estava no acostamento, ele se guiou pelo choro dessa menina descendo o barranco até que viu o carro. Ele jurava de pé junto, mas ninguém acabou entendendo. Outros mais maldosos imaginou, o Escovão talvez bateu naquele carro, o carro caiu, ele inventou essa história para disfarçar nada, mas a própria senhora do relato do acidente disse, não teve nada a ver, eu que me perdi na madrugada, dei uma cochilada e caí com o carro, mas não tinha menina nenhuma. E ela também, depois disso, passado o tempo, ela também não entendeu essa história de ter visto, o Escovão ter visto uma menina lá. E essa história passou assim, que ninguém entendeu, que ficou por isso mesmo. E passado uns 3 meses mais ou menos, esse senhor que era marido dessa senhora que se acidentou, veio para a cidade ali para agradecer o Escovão que tinha feito o socorro, que tinha ajudado, que afinal de contas tinha sido ele que salvou a esposa dele no acidente, porque talvez se ela ficasse por ali e não tivesse socorro, talvez ela tinha morrido ali. Mas como teve todo esse acontecimento, o Escovão desceu, salvou, ajudou, tirou, eles vieram para agradecer. E esse casal tinha uma menina de 6 para 7 anos, e dizem que quando esse senhor e essa senhora montaram no carro para vir fazer uma visita de agradecimento a Escovão, essa menina do nada falou, papai, a gente vai indo na casa do rapaz que ajudou a mamãe no acidente. Aí eles se olharam assim, porque eles não tinham comentado nada perto da menina. A menina sabia que tinha acontecido um acidente, mas não contaram nada de detalhes, que tinha alguém que tinha salvado. Ou talvez eles falaram entre eles, a menina escutou, mas aquilo causou um certo espanto, né? Porque eles não tinham se lembrado de ter comentado com essa menina. Aí disse a professora, que era a mãe da menina, falou, a gente tá indo, a mamãe e papai tá indo lá para agradecer o titio que ajudou lá a mamãe no acidente. Eu sei, a minha amiguinha me falou. Nisso, no que falou minha amiguinha, que falou, mas que amiguinha? Uma amiguinha que veio no meu quarto outro dia, ela brincou comigo e me falou que o titio estava ajudando a mamãe que tinha caído com o carro. Sabe, ficaram assim os dois paralisados. Mas como? Que amiguinha? Não tem amiguinha, nunca tinha falado isso, nunca. Foi uma coisa estranha a menina ter falado aquilo. E não quiseram especular mais com a menina, porque poderia até causar uma confusão na cabeça da menina. Enfim, pegaram e foram até a casa do Escovão. Quando eles chegaram na frente da casa dele, ele era uma pessoa muito conhecida ali no bairro,
Quando pararam na frente da casa dele, desceram do carro, e o Escovão logo viu a menina assim, de longe. Ah, acharam a menina? Acharam. Acharam. Eu sabia que ela estava. Eu sabia. Aí o senhor disse para ele, falou, olha, não tinha, ela não estava no acidente, a gente não está entendendo que menina que o senhor está falando, não tinha nenhuma criança no dia do acidente. Mas era uma menina, parecida com essa daí, ó, parecida com essa daí. E não tinha. Ele foi, sabe, quando você desiste de uma discussão e deixa passar, porque não tinha menina no acidente, não tinha nada. Isso talvez seria coisa da cabeça dele, uma coisa que não explicava, e por isso procuraram não se aprofundar mais no assunto. E agradeceram o Escovão, muito obrigado, se tornaram amigos, tudo. Ele continuou no serviço dele, mas a grande questão que ficou sabendo depois de algum tempo, o Escovão, que essa senhora tinha, antes dessa segunda filha dela nascer, essa mulher tinha perdido uma criança, que era também uma menina. E pelo que contam, e aí vem a parte que é sobrenatural e que a gente pouco entende, que essa menina que apareceu, que atravessou o asfalto, que ajudou o Escovão a achar o carro, talvez seria um anjinho, uma alma, um espírito daquela primeira filha que essa senhora perdeu. Bem antes dessa alma que ela tem hoje, tinha na época, bem antes nascer, porque a própria menininha falou que de vez em quando vinha uma menininha brincar com ela no quarto, e era ela que tinha falado do acidente do titio que tinha ajudado a mãe. Então ficou uma coisa assim que, pelo nosso entender, pelo meu entender, é que a alma daquela primeira criança, que talvez seria, e toda criança é um anjinho, tivesse vindo em auxílio da mamãe e da irmãzinha dela, que estava viva. Então, como é um sobrenatural e é uma coisa que você escuta de coisa que aconteceu há tempos atrás, então fica assim, uma história contada desse jeito, e a gente procurando entender. E o que eu entendi foi isso, que nada mais foi do que um anjo da guarda, um anjinho de uma alma que não chegou a viver nesse mundo, que apareceu na frente, atravessando o asfalto, ajudou o Escovão a encontrar o carro acidentado e salvando aquela senhora. E talvez seria a alma daquela primeira criança que ela perdeu, que era irmãzinha dessa que está viva hoje. Então o anjo da guarda talvez use desses argumentos, desses artifícios para cuidar, para fazer. Foi o que eu entendi, e não tem como ser diferente. E no contar dessa história, que foi confusa no começo, eu achei que foi assim, que depois conversando com esse senhor que me contou em detalhes, que até então depois conversava com o Escovão, e ele tentando explicar que aquela senhora tinha perdido uma filha, que era um anjinho, mas sabe quando você explica uma coisa, a pessoa faz que entende, mas não entende. Mas a realidade é que a história foi essa. O dia que o Escovão salvou uma vida, e que um anjinho apareceu para ele. É um sobrenatural do bem, uma coisa bonita, uma história bonita até então. E queria eu ter conhecido o Escovão, porque devia ser uma pessoa muito boa. E como de fato o seu gesto foi muito bonito. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada, com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.